Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fabião? Eu tô bem. Você tá muito bem? Eu tô ótimo, cara. Tivemos uma notícia bombástica hoje. Boas notícias, no dia da gravação. Esse episódio tá indo pro ar já em maio, né? Finalzinho de... Começo de maio. Dia 2 de maio, acho que é hoje o dia que vocês estão ouvindo. Vocês assistiram a nossa transmissão do Iron Man? Será que você arrisca falar do meio Iron Man? Porque a gente não vai saber como é que foi, né? Acho que foi tudo bem. Que a gente assinou o contrato hoje com a Unlimited para transmitir o 70.3. É isso, vai ser sensacional. Então, já foi tomara, sensacional. né, que dando um salto aí de algumas semanas tenha dado certo, né? Tenho certeza que deu. Antes da gente falar nosso convidado aqui, que vocês já sabem quem é, porque vocês leram o título do episódio, lembrar vocês que estão aqui no canal do YouTube, se inscreverem no canal, compartilhar com um amigo, deixar o comentário e quem tá ouvindo no Spotify também, seguir e classificar 5 estrelas. Muito bem. 5 estrelas e pode ser membro do YouTube. Pode ser membro. Tem um link aqui embaixo, né, da transmissão, onde você pode ser um membro no YouTube. E o que isso te dá de privilégio, né, Thiagão? Você poderia estar assistindo a conversa antes. Então, a gente estava conversando aqui com um convidado que você sabe quem que é. E a gente contou o quê? Várias coisas que vocês não vão ficar sabendo porque vocês não são membros, né? É isso. Podia também estar concorrendo aos nossos brindes e tal, sorteio. Vários brindes. Podia estar aqui na plateia, batendo palma pra gente. Tomando aqui um Red Bull. Um Red Bull. E aqui no estúdio, né, que a gente tá gravando, Estúdio. Que se você tiver uma empresa, quiser gravar um podcast, um programa especial, não precisa ser vários programas. Às vezes você quer gravar um só com alguém, fazer um material. Alguma coisa você pode também vir aqui, preço baratinho, estrutura profissional, como uma região... O melhor preço do Itaim? O melhor preço do Itaim, Bibi. Você não vai achar outro preço com essa qualidade. Os caras são muito marqueteiros. Bom, quem trouxemos hoje, Fabião? Muito bem, trouxemos José Eduardo Garcia. Podemos chamar de Zé? Mais fácil, né? Zé, o cara, todo mundo quer saber. Mandaram várias perguntas ali. Que a gente vai o cara tem 96 maratonas, tá indo pra 100ª. Não é só fazer maratona, o cara manda sub-3. Ele fez agora a maratona de São Paulo, que eu morri na meia. Ele tá aqui bem, como se nada tivesse ocorrido. Fez sub-3 lá agora também. E foi o quê? A quarta vez que você fez lá? Foi a quarta vez. Quarta vez. E aí todo mundo vai querer saber, como é que o cara faz tudo isso de maratona? Como é que ele performa? O que ele faz pra sobreviver? Alguém paga as provas? Ele que paga? Vamos saber tudo isso. Dólar caro, o cara viajando toda semana pra fazer prova. Galera, várias perguntas, cara. A gente vai querer saber. Obrigado por você ter vindo aí, cara. Cara, eu que agradeço. Obrigado, Fábio. Obrigado, Thiago. Um prazer estar aqui. E aí, vamos lá, conversar sobre o que a gente gosta de fazer, né? Que é correr. Muito bem. Boa. De bate pronto, assim, eu sei que a gente já tá buscando a 100ª maratona aí. Onde vai ser a 100ª? Onde vai ser esse marco aí? É uma pergunta que eu respondo frequentemente. Acho que todos os dias, né? Vai ser no Rio. No de Rio? Janeiro. Vou fazer aí a 97 em Uberlândia, 98 em Tubarão, em Santa Catarina. Tubarão. Maratona de Tubarão, segunda edição lá. Uberlândia você vai fazer a do Nilson? A do Nilson Lima. Ah, legal. Exatamente. Já fiz várias vezes lá. Enfim, super amigo aí. A 99 vai ser em Porto Alegre. E aí a 100ª, né? São 4 domingos seguidos. Essas 4 últimas aí. E aí vai ter um evento, uma comemoração? Você tá organizando alguma coisa? A gente tá conversando com a organização da prova e com a Adidas. A gente vai fazer um pelotão. Eu vou puxar um pelotão para 4 horas. Legal. Vai ser um ritmo bem Caraca. comemorativo, festivo. Então você vai puxar uma galera. A ideia é essa, gente. Quem quiser tentar o sub 4 aí... Pô, pra você vai ser divertido. Vai ser muito legal, cara. Quem quiser tentar, eu vou divulgar aí, mas já pode ficar atento que pode colar na gente lá e a gente vai atrás do 3:59:59. E mais, tem algum motivo especial? O Rio, assim, uma prova especial pra você? Já fez algumas vezes ela? Já fiz 7 vezes. Maratona do Rio, pra mim, é a melhor maratona do Brasil. A que eu mais gosto. Assim, não é a mais rápida, né? Não é o que tem condições mais favoráveis para performance. Mas é a prova que tem um clima sensacional, um astral, assim. Eu acho que tem muitos amigos lá. A cidade traz um clima legal, né? Enfim, muitos reclamam do calor, né? Sim. Natural, mas eu acho que essa mudança de percurso que teve, né, nos últimos anos aí, embora tenha ficado um pouco mais, não tão visual, né, não tenha ficado tão atrativo assim, acho que favoreceu demais a performance, porque o percurso ficou plano, né, tiraram as subidas e a largada foi possível fazer bem mais cedo, né, a partir das 5 horas da manhã, você foge bastante do calor. Então você faz um sub-3 ali, 5:30 da manhã, antes das das 9 você tá terminando. Os 2 últimos já anos, tá na praia. Os 2 últimos anos eu acabei fazendo sub-3 lá. No ano anterior fiz o desafio, né, que foi o 21 na véspera.
42 Não, pelo amor de né? Deus. E deu pra cara. fazer ainda, né, manter a performance. Fiz 1,25 na meia e 2,55 na maratona. Então acho que foi legal. Acho que favorece bastante a performance. Quem gosta de correr ali, o visual não fica, né? Você não sai do túnel do Joá mais, lá perto, subida da Niemeyer, né? Aquele visual realmente. Você abre mão disso, mas ganha pro outro lado. Pô, legal. isso. Então vocês estão vendo que esse episódio vai ser um episódio muito especial, principalmente pra galera que quer fazer uma maratona ou que tem dificuldades, né? O ciclo de maratona é duríssimo. E o Zé tá fazendo aí já há muito tempo, às vezes com intervalo curtos, né, entre uma maratona e outra. Então, a gente vai falar muito como é que ele se recupera, lesão, se tem, não tem lesão, como é que ele treina, se ele treina sozinho, por que ele começou a fazer isso. Porque, além de tudo, ele ainda é embaixador do Marathon Maniacs. E aí vai falar um pouquinho de várias coisas, né? da Adidas também, né? Então, é um atleta da Adidas Runners, né? Estamos certo, né? Isso aí, Falou certo? Adidas. Já. Foi Adidas. A gente ainda não tem marca junto com a gente, hein? Tamo barato, hein? E tamo ficando chique. E já viajou mais de 21 países correndo, então vai ter muita história nesse episódio. Por onde a gente começa? Por onde que a gente... Acho que a gente começa pelo começo, né? Da corrida, onde você começou com a corrida, né? Até você chegar na primeira maratona e daí a gente segue ali. Não, eu sempre pratiquei esporte o tempo todo, desde criança. Nunca fui sedentário, nunca fui, né, obeso, nada disso. Então, eu sempre joguei muito futebol. Pratiquei um monte de esporte, aí luta marcial e tal, mas... a corrida mesmo veio em 2005. Né? Em 2005, eu trabalhava numa empresa, num banco. Sempre trabalhei na área financeira, né? Trabalhava num banco, nem existe mais um banco aqui no Brasil. E um colega, né? O banco patrocinava um circuito de corridas de rua aqui em São Paulo, e um colega dava inscrição, inclusive, para funcionário. E um colega meu lá corria, participava de várias provas. E, pô, vamos lá, né? Correr, acho que tinha 10 quilômetros, não tinha nem 5. E eu topei. Primeira prova, em 2005, 10 quilômetros. 10 quilômetros. Aí eu lembro que faltava uns 3 meses pra prova, assim, pra essa prova. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu aguento? No dia seguinte eu me matriculei numa academia, morava na região da Paulista aqui, né, na Bela Vista. E comecei a treinar todo dia na esteira. Só que eu não aguentava correr meia hora direto, né? Então eu comecei como todo mundo começa, no anda e corre, né? Esteirinha ali. E a academia tinha uma limitação que só podia usar a esteira por meia hora. Que era uma academia que girava bastante ali, né? Enfim, região da Paulista, né? E, bom, mas meia hora pra mim era o suficiente, né? Pra começar, pelo menos. E aí eu lembro que eu comecei a anda 1 minuto, corre 1 minuto, até que você vai mudando o mix, aumentando a corrida, diminuindo a caminhada. Eu lembro que quando eu atingi os 30 minutos correndo, eu saí, assim, muito feliz, assim, me sentindo um atleta. E fui pra prova, né? Rapidamente, né? Consegui. Fui pra prova e fiz em 1 hora e 3 minutos, assim. Os 10K. Os 10K. Primeiro 10K da vida. E falei, pô, né? Não achei tão difícil. Sofri um pouquinho ali, mas nada absurdo. E comecei. Aí comecei. Quando que é a prova? Já perguntei pra ele. E aí, que próxima? Mais? Enfim, em 2005 não tinha essa fartura de provas que tem hoje, claro. Mas mesmo assim tinha um calendário razoável. Aí já 5 e 10, várias. Passou um tempo, uns 2 anos, arrisquei minha primeira meia maratona. Fiz muitas meias maratonas o tempo todo, mas assim, 21, muitas. Não lembro, acho que passei de 20 meias maratonas. Isso tudo antes de fazer uma primeira maratona. A maratona veio só em 2011. Você começou em 2005. 6 anos depois. 6 anos depois de corrida, que eu tava fazendo provas menores, e que eu falei, pô, deixa eu tentar. Só que eu achava 42 km surreal. Assim. Eu deixava 42 km uma coisa de paretês. Viu, pessoas, vocês que estão no rádio, ouvindo aí no carro. No rádio do carro. Tá bom. Né? No rádio, ouvindo no carro. Vocês que estão aí correndo com foninho, começaram a correr agora, começaram a ouvir o Estema. Já se inscreveu na maratona. Estão falando, pô, acho que eu vou fazer uma maratona que eu tô gostando, né? Então... Vai com calma. Vai com calma. É uma coisa que eu falo sempre, né? Dica que você dá, assim, pô, cara, não tenha pressa, você sabe o seu tempo, o seu momento. Hoje em dia tem uma pressão forte de rede social pra postar medalha, pra dizer que é maratonista, né? Eu demorei uns 6 anos, não tinha essa pressão grande de redes sociais, né? Em 2005, mas fui minha primeira maratona. E a ideia era ver como é que era fazer uma. Eu queria fazer uma. Só pra sentir, né? Claro, eu quero fazer uma. E escolhi Buenos Aires. Né? Escolhi uma boa prova, né? Gostoso, aqui perto. Aí eu cheguei para um outro amigo também, que corria, uma consultoria, né? Que trabalhava comigo, que ele já tinha feito. Falei, cara, você tem uma planilha
Você tem alguma coisa? Não tinha. Aí que você, depois de 6 anos, aí Isso. você foi, pô, deixa eu dar uma planilha. Você tem uma aí. planilha aí? Ele me indicou um site onde você baixava uma planilha, padrão, assim. Planilha para uma correr maratona. 42 em até tanto tempo, em X meses lá. Baixei e comecei a seguir na esteira. Esteira, de vez em quando eu ia pra rua, pro parque, mas majoritariamente na esteira. E comecei, né, me preparar ali, mas eu era, assim... Você fez direitinho. Você fazia tudo. Direitinho. Eu era muito disciplinado, não faltava ali, cumpria tudo. E aí fui pra Maratona de Buenos Aires em 2011, fiz em 3 horas e 48. Bem. Primeira, bem... Para uma primeira, né? Sem sofrer grandes problemas, não. E puta, terminei e falei, cara, acho que dá, gostei da brincadeira. Mas você acabou, assim, dentro do possível bem, assim? Acabei, assim, claro. Não deu aquele negócio, tipo, não vou fazer esse negócio nunca mais? Não deu. A prova tava temperatura muito boa, assim, sabe? Claro, depois dos 30 ali, você se arrasta um pouquinho, cai o ritmo, normal. Mas nada de grande sofrimento, não fiquei caminhando, né? Não. O tempo todo ali, terminei bem demais. Eu queria fazer o sub 4. Já tinha uma meta de fazer abaixo de 4 horas, e consegui. Achava que não ia dar. Mas antes, assim, você falou que baixou essa planilha aí, você nunca treinou com ninguém, um treinador, assim, uns 5, 10, 21 lá? Foi a primeira e única vez que eu segui alguma coisa. Que eu segui alguma planilha. Era uma planilha genérica, né? Não foi feita por ninguém pra mim. Foi a única vez que eu segui alguma coisa ali. Fora isso, eu nunca mais... Depois você entendeu nunca mais a segui lógica nada. ali. Nunca mais. Mas aí você... eu vou entrar nesse assunto já. Uhum. Você vai se atualizando, você vai estudando as coisas, já tem uma receitinha que você segue. Como é que você dá essa organizada aí? Sempre conversei com muita gente, comecei a conhecer muita gente, conversar com muito atleta, muito treinador. Tenho muito treinador amigo meu, enfim, converso bastante. Olhei, hoje nem tanto, né? Eu olhei muito já planos de treinamento das pessoas e eu acabei nunca optando. Eu não sou contra, não sou contra assessoria, treinador, nada disso, tá? Eu recomendo, inclusive, se alguém me pergunta aqui, mas acabou não acontecendo, sabe? E eu fui pros treinos e aí eu fui alcançando os resultados que eu queria. Né? E eu falei, um dia eu vou, tal, acabei não caindo. Mas você, tipo, pega aí, você vê seu treino, aí você anota, aí fala, não, agora eu preciso mudar isso. Você mesmo põe numa planilha. Não tenho planilha, Excel, não tenho planilha. Hoje é da cabeça. Só que assim, eu tenho um planejamento que eu sei que a semana tem que cumprir, né? Tipo, hoje em dia, beleza, já tem uma certa experiência. Mas no começo também, assim, você sabia, assim, pô, eu sei que eu tenho que fazer um treino longo, eu sei que eu tenho que fazer um mais ritmado, eu sei que tenho que, se possível, encaixar um intervalado ali, né, um intensivo ou um extensivo, enfim, depois a gente fala um pouquinho mais. Mas eu sabia que não fugia disso. E os outros eu ia fazendo a manutenção, uma rodagenzinha. Eu fui seguindo essa linha e fui abaixando o tempo. Né? Fui seguindo, fui evoluindo. Legal. E aí você, terminou Buenos Aires lá a primeira prova e aí já deu o start de fazer a segunda? Então, aí eu terminei Buenos Aires no final do ano, né? Era outubro, não sei se era setembro ou outubro de 2011. E eu tinha uma viagem de férias para a Europa, em abril do ano seguinte. E eu ia passar por alguns países, não tinha nada a ver com corrida, a viagem. Só que eu comecei a olhar, né? Falei, deixa eu ver se é uma maratona. E tinha a maratona de Paris. Maratona de Paris em abril. Agora. E aí, que foi agora, né? Então eu fiz a maratona de Paris em 2012. Eu ia mesmo, já ia estar lá, coincidência, eu estava na cidade no momento da maratona, uns dias antes. Caramba. Falei, puta, vou me inscrever. O universo conspirando. Vou me inscrever para essa prova, pô, vai ser demais correr em Paris, né? Pô, segunda maratona. Aí fiz Paris. Aí, engraçado que assim, aí eu já estava muito mais confiante, né? Já sabia como é que era. Já sabia como é que era, continuei treinando, já me achava um maratonista, né? Aí cheguei, eu lembro que estava muito frio, né? Normalmente faz muito frio na prova lá. Saí muito empolgado, né? Aquele problema erro que todo mundo comete. Saí muito empolgado, né? Forte, não, tô bem, tô preparado. Dei uma quebrada no final da prova, assim, uns 34. Não cheguei a andar, ou até andei um pouquinho só, mas bem devagar. Perdi todo o tempo que eu tinha feito no início, que eu tinha tirado. Primeira meia eu passei muito baixo, assim. Aí entreguei todo o tempo e fechei em exatos 3 horas e 48 de novo. O mesmo idêntico. Só que com o dobro do sofrimento.
Olha só, ao mesmo Entendeu? tempo, mas muito mais sofrido. Ali eu comecei a aprender que, cara, maratona tem que respeitar. Aí, ó, fica a dica aí. É. Sai queimando tudo aí. Pra você que vai fazer a primeira aí. Eu vou pegar várias dicas. Você já fez Chicago? Já, né? Já. Então, vamos chegar aí nessa parte ainda do Chicago. Bom, então você fez com intervalo ali de 6 meses, mais ou menos, né? Um intervalo curto e, bom, a gente vai chegar porque teve... Qual que foi o intervalo mais curto que você fez entre uma maratona e outra? Um dia para o outro? Não, sim. Por 2 dias? Por 2 vezes eu fiz com 24 horas de diferença. Caramba, hein? 4 horas de diferença? Eram 24 horas. Um dia depois, né? Tá, 24 horas. Fiz a maratona de Londres em 2018 no domingo e fiz uma outra maratona na segunda-feira no interior ali da Inglaterra, perto de Londres. Caraca. Agora eu fiz recentemente, né? Na verdade eu fiz 3 em 4 dias, né? Que foi Jerusalém na sexta-feira, Roma no domingo e Vaticano na segunda. Cara, que demais. Vaticano. Vaticano que você larga ali do Vaticano, rola... larga no obelisco do Vaticano, na Piazza São Pedro ali. Nunca ouvi falar, cara. E vai pro Rio, tem o riozinho ali, né, que corta e vai pra Roma, e era 13 bate-voltas no Rio, assim, de 1 milha. Nossa. Então, e voltava 1 milha, 13 vezes, até dar as 26. Nossa, a cabeça tem que estar boa, hein? Muita gente? Não, pouca provinha gente. pequenininha, imagina, segunda-feira. O Papa deu um oi lá? O Papa deu uma largada, não. O Papa deu uma largada O Papa deu uma medalha. de casaco branco. Lá. Aquele todo... E, assim, uma prova bem caseira, né, organizada pelos Marathon Globetrotters, que é outro grupo, né, que tem internacional aí, cerca de 50 pessoas. Ah, legal. Então, bem especial ali, Bem um especial, evento. E aí, até pra gente entrar nesse tema, né, que conforme a gente for contando a sua história, a gente vai entrando em alguns temas. Então, você fez com um intervalo de 24 horas ali, e mesmo que seja de 4 meses, 5 meses, isso já é pra realidade, acho que da maioria que tá ouvindo e que faz maratona, um intervalo curto pra recuperar depois. Como é que você lida com lesão? Já teve alguma lesão? Essa parte de recuperação, por que você acha que você não machuca tanto aí? Você acha que tem um pouco de genética? Assim, lesão é multifatorial, tem várias causas, mas você, assim, se conhecendo, você acha que foi uma construção lá atrás já de várias meias, como é que fala? Histórico de atleta. Histórico de atleta. Eu acho que tem um conjunto de fatores aí. Primeiro que, assim, como eu falei, eu nunca fui sedentário, né? Eu morava no litoral norte aqui de São Paulo. Passei minha infância lá, nasci de lá, de Caraguatatuba. Então, assim, eu jogava muito futebol na areia. Futebol de areia fofa, né? Jogava muito, assim, molecada, jogava o dia todo, entrava time, saía time, eu ficava lá. Eu jogava razoavelmente bem ali, pra época. Então, eu era sempre chamado pra jogar ali. Então, sabe, uma hora a gente não chegava mais a bola, ficava à noite, eu falei, tá na hora de ir embora. Passava o dia jogando bola. Se jogar bola na areia fofa o dia todo, e isso por anos. Eu acho que esse é um fator importante, que eu acho que a musculatura foi construindo ali mais preparada para as pancadas. Já falando um pouquinho mais recente da parte de corrida, eu acho que eu fui crescendo o volume de forma muito gradual. Não tive pressa, demorei 6 anos para correr a primeira maratona. E eu fui aumentando o volume de treinos também de uma forma muito gradual. Não tive uma grande estratégia, foi meio que também um pouco de coincidência, um pouco de acaso, enfim, mas eu fui crescendo, fui conhecendo provas, conhecendo mais amigos, tendo mais ambições de buscar, né, baixar tempo, índice para Boston, fazer majors e tudo mais. E eu fui aumentando. Então, assim, eu acho que eu chego num volume médio semanal de 100 quilômetros. Mas eu construí isso durante anos, não foram meses. Sim. Né? E o mesmo volume de maratonas, 2011 eu fiz uma, 2012 eu fiz 2, acho que 2013 eu fiz 2 de novo, depois eu fui 3, 4, fui aumentando até chegar no 8 em 2016, se eu não me engano. E aí, até chegar no ano passado, 2022, que eu fiz 21 maratonas. 21 maratonas. Caraca. Então, assim, mas foi bem gradual. Eu não saí nenhuma maratona para 21. Não sei se quebra inteiro. Então, acho que essa paciência que eu tive também, eu acho que ajuda. Você colhe os frutos. Ajudou a recuperação. Acho que ajuda o corpo aprende a recuperar, né? Mas ele não aprende de um dia para o outro. Você tem alguma estratégia que você usa de recuperação aí para acelerar? Dormir bem, comer bem? Dormir bem é uma estratégia, mas eu não, assim,
não faço bota de compressão, não faço Faz nada. Nem essas que tem de um dia pro outro. A gente que toma lá um monte de coisa, né? Endurox, recupera um monte de coisa. Não tomo nada. E lesão nunca Hidrato teve. bem, como bem, Hidrata sabe? e come bem. Lesão, eu tive um estiramento na posterior da coxa. A única lesão que eu tive. Num treininho bobo do Ibirapuera, assim, trotando, senti uma fisgada. E eu lembro que tinha uma maratona, a São Paulo City Marathon, em 2018. Era no domingo. Eu tive senti esse incômodo na quarta-feira, assim, quarta ou quinta-feira. E aí tinha uma maratona no domingo. E eu acabei, não dando tempo de fazer exame de imagem, nada disso. Senti uma fisgadinha, falei, vou pra prova, vou dar uma poupada aqui, vou pra prova. Joguei ali um spray milagroso ali, ver se vai. Aí chegou na prova, desde o começo eu já tava sentindo a fisgada, tive que parei no quilômetro 7, essa maratona eu não conto, né, que eu desisti. Depois eu fui fazer exame e deu estiramento grau 2 e tal. Deu até um pouquinho de extensão. Parei um mês, fisioterapia e tal. Tratamento tradicional, é comum de jogador de futebol. Sim. Parei um mês, eu tinha uma outra maratona na neve, em Ushuaia. Em um mês, cheguei no fisioterapeuta amigo meu, falei, cara, será que dá pra eu correr essa prova? Nem tô pensando em performance mais, eu queria ir lá completar essa prova. O fisioterapeuta compra a ideia e vai. A gente, nossa, eu morava na fisioterapia. E deu certo. Foi na neve essa? Foi na neve. 42K na neve, cara. Foi muito legal. Baita experiência. Menos 13. Que lá em Ushuaia, em Patagônia, Argentina. Conta umas loucuras aí, umas maratonas diferentes que você já fez. O Vaticano, na neve, que mais? Que são atípicas, assim. Umas atípicas, assim. Essa da neve é bem atípica, atípica, né? sim. Pô, menos 14, cara. É muito legal. Essa foi uma experiência bem legal. E aí você pisa na neve mesmo, Na neve, você tem que correr com tênis de trail. Caraca. Senão não vai, você derrapa. E o corpo não aquece nunca, né? Não aquece nunca. O pessoal pergunta, a água, inclusive, ele nem põe ali não tem uma bancada com um copinho de água, congela. É dentro de um refúgio. Você tem que entrar no refúgio e pegar água. Senão você pôr ali já congela. Ninguém vai reclamar que a água tá quente. Tem toda uma logística, né? Tem que ter toda uma logística. Mas já fez ao contrário, mano, um calor... Muito quente. Não, fiz a maratona de Manaus, fiz a maratona no Recife, 2 maratonas no Recife, fiz a maratona de Salvador. São as que eu mais passei calor, assim. E de altimetria, essas coisas assim? Altimetria... Umas diferentes. Up Hill, as 2 Up Hills, né, que tem. Na Serra do Rio do Rastro. Na Serra do Rio do Rastro. Fiz das 2 organizadoras. Pô, né? essa é dura, hein? É dura. Pra quem não conhece, como é que é o trajeto? A maratona, ela sai, enfim, são 2 organizadoras, né? Tem a Rio do Rastro Marathon e tem a Up Hill Marathon. Mas o percurso é semelhante, né? Então larga de pontos diferentes, mas acaba seguindo por uma estradinha, algumas cidadezinhas e sobe a Serra do Rio do Rastro em Santa Catarina, que é aquela serra toda que serpenteia ali a montanha. Ela é dura, mas não é nada absurda até chegar na serra, que são os últimos 14 quilômetros ali. Ali é serra. Os últimos 7, os 14 começa a subir um pouco, os últimos 7 não dá absurdamente. A última edição até eu desafiei, eu quis correr a serra inteira, consegui. Conseguiu correr? Consegui correr a serra inteira. Porra. Mas é muito difícil. Os 7 últimos quilômetros, assim, é uma altimetria insana, assim. É muito... Tem gente que, assim, tem gente que fica na dúvida se anda ou se para, não é nem se corre ou se anda. Não, desesperador, imagina. Não, total. E voltando um pouquinho lá, depois da segunda maratona, assim, querendo saber a hora que te deu um clique de falar, puta, agora eu vou dar pra fazer maratona a vida inteira, ou se teve, começou a fazer as majors, como é que foi esse desenvolvimento? Não teve um clique de fazer muitas maratonas ainda, né, nessa época aí. Fiz a maratona de Paris, aí depois eu voltei pro Brasil e fiz a maratona de São Paulo, que foi logo na sequência, foi no mesmo ano. E fiz a maratona de São Paulo aqui. Sofri pra caramba essa prova que teve agora, inclusive. Porque tava um calor insuportável, assim. Aí eu passei de 4 horas essa prova. Andei um pouco também nos túneis. Porque essa realmente ela é bem dura, né? Bem mais... Tinha feito Paris naquele frio, depois bateu 36 graus aquele dia. Nossa. Foi a maratona de São Paulo 2012 também, isso. Aí depois eu fui vendo algumas provas que eu falei, o que mais que tem, né? Aí eu fui ver o Rio de Janeiro, né? Fui ver, tinha em Curitiba, não tinha muitas maratonas no Brasil, né? Hoje em dia tem bem mais. E fui tentando, a partir daí eu comecei a conciliar viagens com corrida. Falei, clássico. Eu não faço mais viagens exclusivamente de turismo. Tem que ter alguma coisa no junto. Até em 2016, assim, quando aí eu acho que eu exagerei, né? Eu fiz
Fiz uma viagem, fiquei 3 semanas fora e fiz 3 domingos em 3 países diferentes. Caramba. Que eu fui pra maratona de Berlim e depois no domingo seguinte eu fiz a maratona de Bruxelas, né, na Bélgica, e no domingo seguinte eu fui pra Holanda fazer Eindhoven, que era ali 1 hora e pouco de Amsterdã. Com intervalo de uma semana ali. Uma semana uma da outra. Eu falei, pô, vamos aproveitar, né? Várias. Foi a primeira vez que eu fiz um pouco de loucura, assim, a primeira vez que eu fiz realmente sequencial, assim, pertinho uma da outra, foi em 2016. Mas aí, a partir daí, eu comecei começou a aumentar a sequência de... A fazer mais loucuras mais vezes. E até então você não conhecia o grupo dos Marathon Maniacs, assim, dessa época? Ou você já tinha ouvido falar deles, já tinha ouvido das falar, regras? Já tinha ouvido falar, li um pouquinho deles, na época tinha fóruns de discussão, né? Hoje em dia, né, não tinha... 2014, 2013, 2014, eu já lia sobre eles, tinha alguns amigos aqui, uns conhecidos, né? Que eu acabei conhecendo pela internet por causa dos Marathon Maniacs. Tinha fóruns de discussão. E aí eu lembro que quando eu vi o pré-requisito para entrar nos Marathon Maniacs, eu falei, cara, isso não existe. Alguém faz isso, né? E aí, só para contar para todo mundo, né? O Marathon Maniacs é um grupo, tem uma sede ali no Tacoma, uma cidade do lado de Seattle, nos Estados Unidos. E ela junta maratonistas, né, malucos, o próprio nome, né, maníacos por maratona, mas que tem um pré-requisito para ser associado, para ser membro, né? Então, são vários níveis de membro ali, mas o nível mais básico, que é o nível bronze, é fazer 2 maratonas em 16 dias ou 3 maratonas em 3 meses. E a primeira vez que eu vi os pré-requisitos, eu falei, não, fui ver, não é possível que alguém faz isso. Fazer isso. E eu fui ver a lista de membros, era enorme, né? Tipo, um monte de membros, maioria americana, canadense e tal, tinha alguns brasileiros, poucos. Aí a coisa vai, né? A coisa começa a fluir, eu comecei a instigar um pouquinho. Aí eu falei, pô, cara, dá, hein? Dá. Eu lembro que em 2014 foi o ano que eu consegui entrar. Que aí eu coloquei Rio de Janeiro, eu tinha ido pra Madrid, né? Fazer a maratona de Madrid, e na volta, na semana seguinte eu tinha Rio de Janeiro, eu fiz as 2. E aí eu consegui fazer 2 em menos de 16 dias, foram 2 em 7 dias. Aí como é que funciona o processo? Aí você manda pra eles você manda o link, você manda o link, eles vão validar, e aí dão um aceite, tem uma taxa lá de inscrição, tal, uma camiseta pra você e tal. E aí tem uma série de descontos, uma série de benefícios, né? Provas lá fora, majoritariamente lá fora, e ele cria uma área pra você, onde você cadastra todas as suas provas, fica tudo catalogado lá. Que legal. Inclusive, e aí você vai subindo de nível. Controle seu ali, né? Controle meu. Faz muita prova. Tem uma gente que controla na planilha, eu controlo no site dos Marathon Maniacs. Inclusive tem um link na minha bio no Instagram, que tem lá o My Races, vai lá pra toda minha... Lá dá pra ver todas as provas que eu fiz, o tempo que eu fiz, que da hora, quando foi, o número de peito que eu tava, colocação que eu peguei, tá tudo lá. Que legal, eles buscam todos esses dados ali. Você insere, você cadastra. E aí eu boto o link também do resultado da prova. Alguns acabam mudando ao longo dos anos, né? Tem que procurar para atualizar, mas, enfim, só para ficar o controle meu, inclusive, né? E os outros níveis, como é que são aí? Aí começa a aumentar o nível de loucura, aí né? O céu é o limite, né? Dá uns exemplos aí pra gente. Não, aí começa assim, o Quadzilla, que eles chamam, que são 4 maratonas em 4 dias. E tem também, às vezes, 52 maratonas em um ano. Tem outros tipos. Tem vários meios de alcançar, mas sempre... E, por exemplo, você conseguiu entrar num nível. Esse nível seu, ele é eterno. Por exemplo, você não perde. Você não perde. Você não precisa ficar revalidando, né? Enfim, cumprindo isso todo ano. Você fica sempre você associado. Fica no nível ali. Mas você pode subir. Se você conseguir atingir os níveis, você vai subindo. E hoje eu sou o 5º nível, é o nível Ruthenium. Tem uns nomes lá. Que é o quê? Que é ter feito... acho que são 10 maratonas no intervalo de 3 meses, uma coisa assim. Cara, preciso lembrar agora. Mas eu fiz isso.
E aí eles também contam em estados ou países diferentes também. Se você fez... Enfim, tem uma série de critérios. Aumenta a dificuldade ali. Aumenta a dificuldade. Eles vão enfiando as coisas lá e vai enfiando os níveis, e a galera vai fazendo. O último nível é o Titânio, que é os 52 maratonas em um ano, umas coisas assim. Cara. Ou várias na sequência, assim, bem pertinho, várias. Assim. E você lembra essas 10 que você fez pra poder chegar nesse nível? Foi pertinho, foi aqui no Brasil mesmo? Não, porque no Brasil não dá, foi né? Um mix. Foi um mix. Teve prova no Brasil, prova fora. Eu lembro... aqui eu acho que é mais difícil um pouco, porque os espaços, né, entre as provas aqui... Apesar que agora tem bastante maratona aqui. Tem provas menores, bem menores. Mas mesmo assim, ainda nessa época não tinha como atingir no Brasil, esse nível não. Eu lembro que a primeira... Eu fiz uma vez em 2018... Não, 2019. Eu fiz 4 maratonas em 14 dias. Foi a primeira vez que eu fiz uma sequência assim. E aí me ajudou a subir de nível essas 4 provas. Eu fiz a maratona de São Paulo aqui, num domingo. Fui para os Estados Unidos, fui fazer uma prova na Virgínia. A maratona chama Blue Ridge Marathon. Ela é num sábado. E ela é considerada a maratona mais difícil de estrada dos Estados Unidos. Né? Caramba. A altimetria são 3 grandes montanhas para subir. Ela é de asfalto, né? Dura. Mas é dura. E eu tava em Boston. Então, eu acabei essa prova no sábado. No domingo cedo eu fui pra Boston. Nossa. Saí da Virgínia, cheguei no domingo, de conexão, enfim, né? A cidade era menor. Cheguei à tarde em Boston. Fui no último dia da feira, né? Do domingo. Retirei meu kit. Na segunda-feira. Pra correr. Na segunda-feira eu fiz Boston. E eu tinha um voo às 5 da tarde, assim, de Boston pro Brasil de novo. Nossa. Porque no dia seguinte eu ia embarcar pra África do Sul, fazer a Two Oceans Marathon, velho. que são 56 quilômetros, né? Que é uma prova muito legal na Cidade do Cabo. Então eu fiz, assim, eu lembro que eu cheguei lá com a jaqueta de Boston, assim, a galera olhava pra mim e falava, cara, não é possível. Boston desse ano era muito legal. Que legal. Descansado, cara. Bom, né? Que loucura. E o Sub 3 veio quando aí? Sub 3, então, primeiro veio a história do índice para Boston, né? Também, de novo, é mais uma coisa que eu achava surreal. Eu comecei a aprender Boston, né? Ver que tinha índice, começou a ficar mais conhecido ali pra gente. Aí eu fui olhar, deixa eu ver minha faixa etária, onde eu tinha que fazer 3:10, abaixo de 3:10. Eu falei, nossa, eu tinha abaixo de 3:10 eu tinha 3 horas e 30 e pouco como o melhor tempo. Falei, não vou tirar meia hora aqui, cara. Eu chegava detonado nas provas. Meia hora é muito pra tirar. Eu também achei que eu nunca fosse alcançar. As coisas vão mudando, né? Você vai... Meio desencanei no primeiro momento de Boston. Isso, fui fazendo prova. Até que eu fiz Porto Alegre 3:20 e pouco. Fui pra fui pra Santiago, no Chile. Também 3:20. Aí eu falei, olha... Tô tirando, né? Comecei a treinar muito forte. Eu fazia 30K toda semana, todo sábado na USP. Eu tirei da minha cabeça, eu preciso fazer 30 km todo sábado na USP. Fui com um amigo, né? O Alexandre Diniz, que também é parceiro meu aí de treino. A gente fazia 30K todo sábado. Eu não seguia planilha nenhuma. Pra mim, eu falei, cara, se eu fizer 30K todo sábado na USP, eu tô bem. Isso me deu um condicionamento absurdo. Eu comecei a tirar muito rápido o tempo. E até que eu fui pra Madrid, né? Que eu comentei aqui. Madrid é uma prova dificílima, né? Mas eu tava bem preparado. Eu falei, deixa eu tentar o índice nessa prova. Eu tô aqui mesmo. A prova é difícil, vou tentar o índice. A prova é difícil, mas assim, cara... Tô preparado. Eu tenho outras depois. Tem outras chances, mas vou tentar aqui. E eu fiz 3:08. Olha. 3:08 em Madrid. Até então, o meu melhor tempo, né? Uhum. Cara, vou mandar esse índice. E na época não tinha corte adicional, né? Não tinha tanta procura igual hoje pra Boston. Eu mandei os 3:08. Só que depois eu voltei pro Rio de Janeiro, fiz a Maratona do Rio em 3:06. Logo perto uma da outra. Perto de Madrid, voltei pro Rio, fiz 3:06. Aí eu atualizei o tempo, mandei de 3:06 e fui pra Boston em 2015 com o tempo do Rio de Janeiro de 3:06. Fui pra Boston desencanado de sub-3, não tava treinando pra isso ainda. Prova de 2015 de Boston fez muito frio, né? Chegou a 0 grau, não foi aquele caos de 2018 que todo mundo passou, mas 2015 fez muito frio também. Eu fiz a prova em 3:0008. Nossa. Por 8 segundos eu não fui sub-3. Aquele copinho d'água. Aquele respiro, né? Um pouquinho. Que o gel não deu certo ali na hora de tomar. Eu não deu uma desviada ali na largada, o trânsito. Muito fala, pô, mas que frustração, né? Eu falei, cara, eu não saí frustrado, porque eu não larguei pra isso. Eu não larguei pra ser sub-3 ali. Eu larguei pra fazer o meu melhor tempo, baixar dos 3:06 do Rio. Eu larguei pra isso. Só que no meio da prova eu vi que eu tava muito bem. Passei nos 21 inteiro, assim, inteiro.
no colégio das meninas lá de Boston, aquela gritaria, no quilômetro 20, eu saí muito inteiro. Falei, vou apertar aqui. Eu cheguei tendo vertigem, assim, de esforço, sabe? E deu 3:00:08, assim, por 8 segundos. 9, né? Pra baixar fazer o 2:59, 59. Mas ali eu vi que dava. Ali falei, pô, Boston é uma prova pesadíssima, né? A prova, vi que, cara, é só encaixar uma prova plana agora que vai. Só manter o foco. E aí veio o primeiro Sub-3 em 2016 em Berlim. Em 2016, aí eu fiz inscrição pra Berlim. Falei, agora é minha chance. Berlim é a prova, né? Então, Boston 2015, aí no ano seguinte, no final do ano você... Eu tinha feito Chicago já em 2014, né? Só pra falar das Majors. 2014 foi minha primeira Major. 2015 Boston, 2016 Berlim. E aí eu fiz 2:57 em Berlim. Saí muito disciplinado no ritmo ali. Sabe? Eu falei, eu tinha até gás pra ser melhor do que o 2:57, mas eu não podia arriscar. Era o meu primeiro Sub-3, sabe? A pressão, eu tinha uma pressão interna. Então, assim, vou ser reloginho nessa prova aqui desde o início. Não alterei o ritmo, foi flat a prova inteira. Pô, de ano para ano baixando bastante, né? Tipo, 6 minutos, depois 3 minutos, de um ano pro outro até... E você vê a evolução, né, cara? Saiu de 3:48 na primeira lá e agora só fazendo Sub-3 atrás Sub-3 é o efeito do treinamento. E hoje, mesmo, né? qual que é o melhor tempo que você tem? Hoje o meu RP é 2:52, que eu fiz o ano passado, durante as 21 maratonas. Foi a 17ª maratona do ano. Caramba, no ano mais cheio, você no ano mais o melhor cheio, tempo. Eu fui para Marine Corps em Washington, né, nos Estados Unidos, e não é uma prova fácil também, tem pirambeira lá, não é nada tão absurdo, mas não é uma prova flat. Fui lá e 2:52. E tava com chance de fazer menos, acho que eu tava com uma sequência muito forte de prova, de maratonas. E essa prova, ela é famosa lá, né? Famosíssima. Ela é a 4ª maior maratona dos Estados Unidos. Então, eu ouvi alguma coisa Só perde pras 3 majors de lá, né? Mas aqui a gente não vai falar, uma coisa... O americano adora essa prova. Se você perguntar pra ele quais são as 3 provas que você mais gosta, certamente uma delas é Marine Corps. Elas têm legião lá. Onde é essa prova? Em Washington. Muito tradicional. É a maior maratona do mundo que não dá premiação em dinheiro. Que não paga dinheiro. Não tem. Caramba. E mesmo assim... Muita gente. Tem sorteio. Né? O sorteio não é difícil de entrar, mas tem sorteio. Não é só se inscrever. E como funciona da sua cabeça, assim? Você vai criando os desafios pra você ir cumprindo? Tipo, por exemplo, agora eu preciso baixar o tempo. Agora eu quero fazer esses desafios de tantos em tantos dias. Quero completar as majors, agora quero completar as 100 maratonas. Como é que você vai criando isso? Eu não fico planejando muito, com muita antecedência, as coisas vão acontecendo. Eu acho que as majors também, acho que foi a primeira grande meta minha, né? Fiz em 2014 Chicago sem nenhuma pretensão, né? Eu passei um pouco mal uns dias antes lá nos Estados Unidos, comi alguma coisa lá. Então não cheguei na prova tão bem, mas acabei fazendo 3:08. Aí 2015, não existia as majors ainda, a Mandala, né? Essa coisa. Tinha. Essa coisa entrou em 2016, né? Aí fiz Boston, depois eu fui pra Berlim. Aí, quando tava inscrito pra Berlim, que saiu, em 2016, que veio a história das mandalas. Eu falei, eu tô indo pra minha 3ª, né? Tô na metade. O problema é que agora é Londres, Tóquio, né? Agora a encrenca começa a ficar forte. Vamos lá, não tem prazo, né? Vou tentando. E aí acabei que fui em Berlim em 2016, 2017 consegui índice pra Nova York. Porque Nova York, eu lembro que eu tinha um índice de meia maratona. Nova York você pode mandar um tempo de meia maratona, né? Que tem a tabela por faixa etária. Consegui entrar por índice. Aí fui pra Nova York em 2017. Aí 2018, falei, tem que ir pra Londres agora. 2018, deixa a encrenca de Tóquio pro último. Consegui ir pra Londres 2018 e fui pra Tóquio 2019. Então foi uma por ano. Foi em 2019 que você Foi em 2019 eu peguei a mandala. Eu acabei voltando pra Boston mais 2 vezes. Tá? Em 2016, no ano seguinte, eu voltei. Mesmo ano que eu fui pra Berlim. Né? E 2019, agora mais recente, eu voltei pra Boston. É a única major que eu repeti. E aí Tóquio foi que número de maratona aí, quando você completou as 6 majors?
Ela foi 40 e alguma coisa. 40 e alguma coisa. Em 2019. 2019, isso. Então 23 aqui, quase na 100. 50. Foi isso mesmo. É que só o ano passado foi 21, né? Porrada. E aí você tá de olho em algum nova categoria, lá dos maníacos lá de corrida? Você tá vendo algum que dá pra você chegar ou você não olha muito isso? Eu não coloco isso como um fim. Não? Assim, se coincidir de eu arrumar as maratonas ali e eu ver que tá dando pra subir de nível ali, e de repente falta mais uma, eu encaixo uma ali pra tentar subir, mas eu não fico perseguindo isso. Eu não monto meu planejamento visando isso. Entendi. Tá. E o convite para ser embaixador veio quando isso e veio por quê? Eu comecei a ser muito ativo nas redes sociais com eles, usava muita camisa, a camiseta deles, corria com a regata deles, corro até hoje, né? Eventualmente provas eu faço. E aí eles começaram um programa de embaixadores, né? Primeiro, assim, lá nos Estados Unidos, um em cada estado, né, americano ali, para ter mais atuação local, né, nas corridas locais. Nos Estados Unidos tem muita maratona local, né? Maratona e meia. Às vezes não são conhecidas nacionalmente, mas ali na região muita gente gosta. E aí, como o Brasil é o terceiro país que tem mais membros dos Marathon Maniacs, né? Só perde para os Estados Unidos e Canadá. Pô, que legal. E aí eles me chamaram, falaram, você tá ativo aí fazendo um monte de prova também e tal, quer ser... E aí tem uns benefícios lá, me deram o membro vitalício, né? Enfim, uma série de coisas lá, me deram umas coisas. E aí a gente fomenta aqui, a gente fez um grande treino aqui, uma vez, na USP, que juntou muita gente legal, a gente chamou os 3 primeiros membros aqui, Marathon Maniacs no Brasil, entregamos uma placa de homenagem, foi uma coisa muito bacana. Juntamos um treino enorme, assim, fizemos uma parceria com uma marca e outra assessoria, e juntamos muita gente na USP, aí a imprensa aqui começou a divulgar, né, os sites especializados, Web Run na época, enfim, ativo, começou a divulgar e começou a crescer. Começou a ter muita gente interessada. Até hoje muita gente me procura. Falou, Zé, quero ser associado aí. Como é que eu faço pra entrar? Precisa ser meio louco, né? Facinho, louco no sentido, né? maníaco, né? Maníaco, tem que ser maníaco. Por corrida. E tem algum, assim, curiosidade, igual quando você fala do grupo de triatletas, você encontra meio que um perfil ali, quando eles conversam entre eles, maratonistas também. Você vê algum perfil aí do pessoal parecido com você sei lá, porque quando a gente fala normalmente quem faz esporte de endurance de treino, de grupo, enduro, de tipo disciplina, ou o pessoal é meio louco mesmo lá. Não, tem o papo é diferente. O papo é diferente. Eu lembro que eu tava numa viagem de carro. A sintonia é diferente. Vocês ficam em outra frequência aí. Pra quem tá de fora e de repente tá com a gente ali no papo, na mesa, no restaurante, sei lá, dá vontade o cara não acompanha. Ele fala assim, gente, eu só tô num lugar de eu tava numa viagem com mais 2 amigos e um deles, mais 3 amigos e um deles não é dessa vibe, né? Até já fez maratona, mas né, aquela coisa, você prepara 1 ano, faz tudo certinho, como prega a cartilha, né? Sim. E a gente ali, não sei o quê, porque tem uma semana que vem, não dá pra emendar dia seguinte, tem aquele desafio lá de sábado e domingo, a gente encaixa, né? Só 42 quilômetros que a gente fala, né? Tem uma hora que ele falou assim, cara, para o carro, cara. Isso pode pegar, cara. Isso pode pegar. Mas eu imagino esse papo. Vamos aqui, tem essa maratona aqui, depois essa aqui, essa aqui vai fazer uma na sequência da outra. Cara, a gente tá falando de 42, mas era o papo assim, mas e aí, América do Sul falta qual? Não, falta só Venezuela pra mim, pra eu zerar os países da América do Sul. Papo, quem tá de fora fala, cara, que isso não existe, cara. Cara, de louco. E falando nisso, tem algum país, alguma prova aí que, tipo, é seu sonho fazer, que é mais difícil de fazer pela logística ou pelo tempo? Também uma pergunta, tem alguma prova que você ainda quer fazer, né? Falei, tem várias. Tem uma listinha de desejos. Tem lista de desejos? Algumas eu consigo tirar da lista. Roma foi uma delas, né? Jerusalém também tava. Queria muito fazer, fiz as 2 na sequência. Roma eu tava inscrito desde 2019, veio a pandemia, enfim, acabou com tudo, a gente teve que aguardar. Mas eu queria muito correr lá. Mas tem algumas provas que eu quero fazer. Tem a maratona de Atenas, na Grécia, né? A original, eles até falam. A maratona. A maratona original, eu quero fazer muito, tá? Assim que der eu vou lá. Quero fazer a maratona do Lago Ness, em Everness. A maratona do Lago Ness, que dá em volta do entorno do Lago Ness. A medalha é o monstro da hora. É animal. Quero muito. E tem a maratona da Muralha da China também.
quero correr lá. Corre alguns quilômetros em cima da muralha. Que da hora. Quero fazer essa também. E da parte, bom, o sistema esporte e carreira, né? Não podemos deixar de citar também aqui. O que você faz da vida? Como é que você faz para financiar essas maratonas aí? Muita gente acha que eu vivo da corrida, né? Não, eu trabalho na área financeira. Sempre trabalhei na área financeira. Estou há 20 e poucos anos já. Trabalho sempre em bancos e em empresas ligadas à área financeira. Sempre numa áreas de produtos, processos, projetos, enfim. Sempre não vive da corrida, não é o que te financia. Não vivo da corrida, não vivo da corrida. Você trabalha normal, né? Tem uma rotina no dia a dia. Rotina de mundo corporativo. Rotina puxada. Muita gente acha que eu vivo viajando, mas, cara, as provas que eu faço é bate e volta no final de semana. E quando são provas, viagens mais longas assim, são férias, alguma coisa. Que eu quebro ali as férias pra ver se eu aproveito melhor, mas nada... por isso tem que fazer tudo ali na sequência, tem que ser planejado, me planejo demais pra coincidir, né, datas, pra aproveitar ali o período que eu tenho pra sair, tudo mais, mas não cumpro a CLT. Você corre todo dia? Como que é a rotina de treinos? Faz fortalecimento? Faço muito fortalecimento, faço academia, eu vou sempre assim, não vou falar que é todo dia, mas quase todo dia eu vou. Boa. O tempo todo. Porque é essencial para aguentar. Antes, no começo comecei a aumentar o número de maratonas e eu não fazia. Ou fazia muito pouco, fazia aquele enganation, né, que todo mundo faz. Eu via que eu sentia a musculatura fraca. Sentia que faltava músculo para mim ali. Depois que eu comecei a dar foco nisso, eu notei realmente melhor ali. Treino praticamente todo dia. Corrida. Corrida. É difícil tirar off. A musculação são que hoje? Musculação 2 vezes. 4 vezes por semana. 4 vezes. Em média. E nada, assim, diferente. Musculação mesmo. Normal. Não tenho nada. Eu faço com máquina, aparelho, sem máquina, aparelho. Não tenho não sigo nenhuma diretriz muito diferente, não, do padrão. E aí falou que chega nos 100 km mais ou menos aí de volume semanal. Porque assim, quando tem a maratonas sequenciais, né? Domingos seguidos ali. Não, pelo contrário. A média da semana até cai. Assim, pra se recuperar porque eu não treino, Então, tá. assim, na véspera você tira o pé, 2 dias antes você já tira o pé. No dia seguinte também, mas você pode dar um trotezinho ali, mas nada demais. Então, assim, na semana toda, acaba sendo até mais tranquilo. Fica só a prova como o dia forte. Mas, assim, quando eu tenho um pouco mais de intervalo, agora eu vou ter 1 mês e 20 dias, 1 mês e 15 dias. Cara, abstinência, hein, cara? É uma eternidade. Eu tô tendo, eu não sei, eu vou procurar um psiquiatra. Vou ter que procurar ajuda, cara. Eu não consigo. Vai dar tremedeira. Então, assim, eu acabo encaixando uma sequência de treinos muito legal, assim, aí agora eu vou treinar certinho. Legal. Aí eu chego nos 100 km por semana. Legal. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é sempre a média. Sempre nessa... Eu lembro quando veio a pandemia, que fechou tudo, pararam as provas, eu falei, cara, bom, agora não tem prova, né? Não sei quando vai voltar, gente, ninguém sabe, né? Eu rodei 43 semanas seguidas, no mínimo 100 km por semana. Porra. Eu não falhava. Eu tinha que cumprir. Era uma meta minha. Tinha que cumprir a 100 km por semana. Foi 43 semanas seguidas. Até que começou a abrir, né? Ter uma provinha ou outra ali. Sim. Aí eu comecei já a sair um pouco disso. Mas assim, isso me deu uma força absurda. Me deu um preparo absurdo. Imagina. A gente brincou antes que você fez agora a maratona de São Paulo, né? E tem um intervalo. E a gente falou, ele tá preparado qualquer hora pra fazer maratona. Se quiser fazer, por exemplo, semana que vem quiser fazer, você tá preparado. Se pintar um desafio ali... Se me chamarem pra hoje logo mais, dá tempo de pegar o tênis em casa? Vambora, fazer Mibira ali, 42. Chegar amanhã eu topo. Vamos passar em casa, pego um gel. E aí hoje, como é que é mais ou menos isso, assim, recentemente, né? Como é que é uma estratégia de prova sua de alimentação? Assim, você vai tomando um gel a cada quantos quilômetros? Você toma o que você come antes, depois? Não copiem isso em casa, isso não é dica de estratégia nutricional. É o que ele faz, a gente quer entender. Não tenho nada especial. Não tomo... Nada especial. Não gosto de ficar tomando muitos suplementos, essas coisas, não gosto. Café da manhã normal, um sanduíche ali, simples, um cafezinho, um café puro, né? Nada, sem exagerar no líquido, né? Pra depois não dar, ter que parar, né? Durante a prova, gel, tomo 4 a 5 sachês a cada 8 quilômetros, média. Aproveito um poço de água, né? Então, às vezes é um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas ali, não cápsula de sal, essas coisas, nada, não uso.
Eu encontrei o Zé quando fui fazer minha maratona de Floripa lá. Você Que encontrou? ventou pra caralho. Foi no jantar de massas, né? Foi no jantar de Foi. massa, a gente se encontrou lá. E na prova eu vi você também passando. É porque a gente já tinha se conhecido antes, né? Ele muito lá na frente, já fazendo o retorno, já eu indo ainda. Mas É mesmo? Você viu ele voltando? Ventou pra caramba aquela prova lá. Você gritou né, ele lá? Deve ter gritado, cara, mas é muita gente, né? Eu lembro de você no jantar de massa na prova, acho que eu não lembro. a gente se viu no jantar. Foi bem difícil, né? Tem um período ali que foi uma ventania, tem uns vídeos, né, que circularam lá. Não, a galera perdendo o número de peito. Eu cheguei a segurar o número de peito, porque o alfinete parecia que ia estourar. Exato. Mesmo, cara. Foi nesse nível. Foi nesse mesmo? nível. Passando a ponte ali, né? Tanto que eu tava com uma meta de tempo ali, e depois começou essa ventania, eu falei, cara, vou abrir mão, não vai ter jeito. Mas depois passou. Eu voltei pra prova. Aí depois choveu um pouquinho, aí depois abriu um sol, ficou um dia lindo, né? Foi, um dia bonito pra caramba. Foi legal. Você deu muita sorte, hein, pra sua primeira maratona, hein? Eu posso dar as desculpas, né? Por isso que eu quebrei na maratona. Ou falar esse evento, Windy City, pô, Chicago, eu vou fazer Chicago, minha primeira maratona. Vou estar lá também. Você vai estar lá também? Vou tá lá. Pô, vamos gravar um episódio lá. Vai rolar uns negócios legais. Você já vai ter lá, feito. hein? Vai ter uns negócios legais. Não sei se a gente já pode falar. Não pode falar porque a gente não sabe se vamos assinar o contrato. Você vai. Mas a gente vai estar lá. Dá umas Chicago é da hora lá, é legal. Eu fiz em 2014. Assim, eu vou porque lá vai ser o Mundial das faixas etárias do ano. Todo ano, as Majors têm um campeonato de mundial por faixa etária. Os melhores classificados do mundo por faixa etária, eles mandam o convite para uma das provas do circuito, que lá vai ser a entrega da medalha. Cara, nunca ouvi falar. É o Wanda Age Group, né? Que é o Wanda é o grupo que é o dono das Majors. Que tem o Ironman também. Então... Chinês. Isso, exatamente. Então, eles têm um mundial de faixa etária, os melhores classificados, eles mandam um convite, né? Você tem que pagar, obviamente não é de graça. Sim. Mas você entra e tem algumas regalias. Você tem a medalha adicional no final da prova, a medalha do circuito do Age Group lá. E você ganha uns kits deles adicionais, você sai junto com a Elite. Cara, vou largar junto com a Elite. A Elite vai sair, a gente vai sair atrás. O grupo dos classificados aí do mundo. Então eu vou estar lá, eu não ia voltar para Chicago, eu vou por causa disso, que eu quero essa medalha. Cara, que interessante, eu juro que eu não sabia disso, cara. Essa novidade. Pouca gente sabe, aqui no Brasil principalmente, muita gente não Que conhece. evento legal, e aí eles convidam, então, alguns da faixa etária, os melhores colocados. E você consegue acompanhar no site, inclusive, a classificação sua, que agora mudou, mas até o ano passado, que valia para esse ano, eles pegavam os 2 melhores resultados de um pool de provas, não só majors, um pool de provas que valem para o ranking das faixas etárias. Então no Brasil entra a Maratona de São Paulo, Maratona do Rio, agora esse ano entra a Maratona de Porto Alegre, tem a Maratona de Santiago, Buenos Aires eu não lembro, mas enfim, tem muitas provas que valem. E aí eles pegam os 2 melhores tempos, eu lembro que eu classifiquei com o tempo de Zurique, na Suíça, e do Rio de Janeiro, que eu fiz um tempo bom nas duas, fiz 2,54, 2,55 nas duas. E eu entrei na faixa etária. Aí mandaram o convite pra mim, falei, pô, eu topo. Vambora. Cara, muito legal. Mais uma história pra contar, né? Eu quero muito essa medalha não sei se eu vou conseguir classificar de novo, porque até minha faixa etária é forte, né? Eu não sei. Eu falei, pô, e larga então já lá com a Elite na frente. Elite e o grupo dos... Depois que vem pelotões A, B, C. Só não pode querer pegar a Elite lá na frente, né? Pode querer acompanhar o Kipchoge. Querer acompanhar. E aí, que dica você daria pra alguém que quer, assim, começar não a correr, mas já tá correndo, né? Igual você tava lá atrás e aí foi fazer uma maratona, assim, da experiência da primeira maratona. Você aprendeu na prática, né? Que você... Não vou falar que subestimou, mas entre a primeira Buenos Aires e Paris, né? Você fez o mesmo tempo fazendo mais força. Que dica que você daria aí pra alguém que vai fazer a primeira maratona? Alguém Fábio Bessa. Em Chicago. Pode falar diretamente pra ele. Chicago tem uma dica boa que é assim, liga o GPS com bastante antecedência. Porque o GPS não pega lá na largada. Os arranha-céus não deixam. Então você ligar antes... desesperador. Você deixa pra última hora ali, você liga o GPS, o sinal não vem. Liga no hotel já. E fica todo mundo assim com a mão erguida, assim, tentando pegar o GPS, desesperado. Porque ali o sinal é ruim mesmo. Aqui na Paulista já é ruim, né? Lá em Chicago, imagina, só prédio de 100 andares. Então tem isso também. Mas assim, Chicago é uma prova muito plana, né? Fria, normalmente, né? Alguns anos não fazem tanto. Mas assim, o vento mesmo, que falam tanto, né? Do Windy City, mas assim, não é isso tudo. Acho que os arranha-céus também ali bloqueiam. A primeira metade da prova é demais, sensacional. Os primeiros 21, porque é o tempo todo ali na metrópole mesmo, né?
né, o teatro, né, o famoso, você passa ali, você fica o tempo todo ali olhando para os lados. A segunda metade um pouco mais monótona, vai para uma área um pouco mais afastada, já não é tão legal assim, mas a prova em altimetria quase 0, né, perfeita. Acho que a dica aí para Chicago é não se empolgar com a largada tradicional. Segurar ali o ritmo Major, seu. cara, Major sai aquele... Muita gente. Muita gente de performance, muita gente boa. Você se empolgar ali, frio, você vai falar assim, cara, eu tô zerado, vou puxar. Segue o plano, cara. Segue o plano, cara, segue o plano. Senão você vai pagar depois. Bom, e antes da gente, a gente tá indo quase pro final, e a Adidas, assim, como é que ela entrou na sua vida de corredor aí? Adidas, o primeiro projeto que eu fiz com a Adidas foi em 2011, né? Ela me achou no resultado do circuito das estações. Aleatório. Tava pegando algumas pessoas para participar de uma ação com eles. Tipo, alguém do marketing. Alguém do marketing, eu acho que foi alguém de uma assessoria deles. E tava com o lançamento de um tênis na época. E aí queriam algumas pessoas para apoiar ali e divulgar o tênis. E aí me chamaram, né? Chamou um grupo, né? A gente até tem alguns amigos até hoje, né? Que conheceu aí nesse primeiro grupo. E aí ela falou, não, a gente quer criar um grupo pra ficar um tempo com a gente. A gente não quer criar só uma ação, não quer só fazer uma ação. A gente quer criar um grupo legal, vocês topam, tal, condições ali legais, assim, pô, eu não tinha apoio, eu tava começando, né? 2011. Não tinha feito a minha primeira maratona ainda, né? 2011 foi no final de 2011, né, que eu fiz Buenos Aires. Aí comecei a fazer, aí na época o circuito das estações era da Adidas, né? E a gente fazia ficava lá na tenda com eles, fazia todas as provas, fazia todo ano, tinha mandala das estações, fazia as 4 edições no ano. E começou, aí esse projeto acabou, enfim, deram um tempinho, montaram outro grupo, me convidaram também. Aí em 2016 para 2017, acabei me afastando um pouco deles, tava com uma outra marca. Depois eles fizeram o projeto do Adidas Runners, né, que veio para São Paulo, veio para o Rio. Aí passou um tempo, um ano de Adidas Runners, chamaram a gente, né, eu e mais 2 amigos ali. Falei, a gente tá pensando em fazer uma comunidade, porque comunidades são os grupos, né, que eles, para tocar treinos na cidade. A gente quer fazer uma comunidade de performance. Uma comunidade mais voltada para treino puxado, porque a gente tem umas comunidades ali com um perfil um pouco diferente, a gente quer fazer uma mais voltada para performance. Então, eu e mais 2 amigos que tem esse viés, estavam na viés de fazer treinos legais, assim, na cidade, entre amigos, né? A gente saía do Ibirapuera, chegava no Pico do Jaraguá correndo, sabe? A gente fazia uns treinos assim. Mas por diversão, né? Entre amigos, não organizava nada. Que vai aí quem quer, leva água e vambora. E aí falou, vamos oficializar isso, vocês ficam com uma marca forte por trás aí para ter uma estrutura. E vamos. E aí a gente fez o grupo e tá até hoje. A gente vem renovando. Aí, por exemplo, quem quiser fazer um treino com vocês, que consiga acompanhar o ritmo ali, pode então, muita gente acha que vai treinar com a gente, tem medo de treinar com a gente porque não acompanha, porque não tem, porque tem pace alto e tal. Falei, já aproveito para convidar todo mundo aí que está assistindo. Pode baixar o app do Adidas Running, entra lá no grupo do Adidas Runner São Paulo e procura o calendário de treinos, está para sair o calendário desse ano, provavelmente quando a gente estiver divulgando aqui já vai ter saído, mas tem ritmo, tem todos os ritmos, né? Você não vai ficar para trás, a gente faz ali ritmo até próxima caminhada. Legal. Começa bem... Porque a ideia legal, né, é inclusão, é trazer gente que tá com dificuldade para ou não consegue encaixar treino, ou tem uma questão que precisa estar num grupo para se motivar. Tem muito isso. Tem gente que não consegue se motivar sozinho. Tem vários grupos lá dentro da Adidas, tem, né? Vários grupos. Tem de todas as tribos, assim, então, vamos dizer. Aí você acha o pessoal que corre no seu ritmo, né? Isso. E a gente quebra por mini pelotões ali, de paces diferentes, desde o mais lento até o mais rápido. Então vai ter um pelotão para você. Então já aproveito para convidar, muito legal. Fica Show. A dica. E o acesso é por onde? Pelo app Adidas Running, tá totalmente gratuito. Boa. Muito bom, acho que podemos ir para o Momento Z2, né, Fabiano? Podemos. Você explicou pro convidado? Eu briefei pros convidados. Então tá bom, então já vou falar direto aqui pro Zé aqui. Qual que é o seu momento Z2? Que é aquele momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento acabou dando certo aí. Em 96 maratonas tem que ter muito momento Z2, cara. Cara, ainda bem que vocês não perguntaram dos perrengues, cara. Não, vou contar um, tá? Vou contar um deles, que ia tudo dar errado. Eu ia fazer a maratona de Guayaquil, no Equador.
E, como sempre, eu sempre viajo no bate e volta de final de semana, só que bate e volta pra Guayaquil, né? Eu saí... eu tinha um voo às 11 da noite de Guarulhos, chegava... Não tem voo direto, São Paulo, Guayaquil. Tinha uma conexão em Lima pra fazer, de manhãzinha, e eu chegava em Guayaquil às 10 e pouco da manhã, no sábado, tranquilo, e o kit era do lado eu lembro que a Expo era do lado do aeroporto. Pegava o kit, ia pro hotel lá, descansava, no dia seguinte corria e tinha um voo da volta pra domingo à tarde. Nossa. Bate e volta. Bate e volta também. Chegava de madrugada na segunda-feira, no domingo pra segunda, falei, não, tranquilo, né? Na fila de embarque daqui de Guarulhos, pro primeiro trecho, né, pra Lima, eu olho, chega um alerta pra mim que o voo de Lima pra Guayaquil tava atrasado em 10 horas. Ou seja, ele só ia sair à noite. Aí na hora eu cheguei na companhia aérea e falei, olha, eu vou embarcar nesse voo, né? O meu voo que eu preciso não é esse e tal. Falei, não, embarca, fica tranquilo. Lá a gente resolve. Embarca aqui lá em Lima. Aí a gente, né, te aloca em outro e tal. Cheguei em Lima, já tava um grupo lá esperando pra levar quem tinha uma conexão essa conexão pro hotel pra esperar o voo da noite. Não tinha outro voo. Eu tentei que eles me colocassem em outra companhia, mas não tem muito pouco voo. Falei, pronto, lascou. Como é que eu vou chegar à noite em Guayaquil? O kit era até 5 da tarde, enfim, não conhecia ninguém que ia, não tinha nenhum amigo, nada. Falei, bom, tava no ônibus do hotel. Companhia aérea, indo pro hotel ali, em Lima. Comecei a caçar no celular. Primeiro eu mandei mensagem pra organização, né? Falei, eu contei a história. Falei, tô vindo do Brasil pra correr a prova, aconteceu isso, contei, pra ver se posso pegar o kit na hora da prova. Mandei pro Instagram deles, pro Facebook, para o e-mail que tava Disparou pra tudo. Esperei, fui disparando. Esperei um pouquinho. 5 minutos, assim, em nada, de ter resultado. Falei, cara, você fica desesperador, né? Falei, cara, vou perder essa viagem, que eu vou vir aqui à toa, né? Comecei a entrar nas hashtags, porque eu já tinha começado a distribuir o kit. Comecei a entrar nas hashtags da prova. Pra ver quem tava fazendo. Marathon lá. E ver os posts que o pessoal tava fazendo. E tava postando o pessoal pegando kit, né? Vários. Mandei inbox no Instagram pra vários, uns 3 ou 4. Falei, cara, né? Todo o Brasil, tô com um problema, será que você consegue me ajudar e tal? Um deles me respondeu. Nossa. Um deles me respondeu, um cara de Guayaquil mesmo, né? Equatoriano. Ele falou, cara, eu moro aqui do lado do kit, inclusive eu pego pra você. Né? Falei, cara, não sabia quem era. Mas era o jeito, eu tinha que confiar, né? Sim. Falei, cara, vou te mandar uma foto do meu documento. Vai vendo. Foto do meu documento e o comprovante aqui que eu fiz a inscrição. Você tenta retirar pra mim, então. Amanhã eu pego com você hoje à noite mesmo, né? Mora que eu ia tirar lá. Ele falou, claro, eu pego pra você, cara, manda pra mim. Daí eu cheguei no hotel, né? Eles acomodaram a gente lá, entrei no quarto, chegou a foto do meu kit, o meu nome. Nossa. Falou, cara, tá na mão. Falei, cara, né? Puta, será que esse cara... Mas ainda tava meio desconfiado, né? Eu não conhecia o cara, será que vai dar certo? Não sei. Mas tudo bem. Peguei o voo à noite, o voo atrasou mais 2 horas do horário que eles estavam. Eu cheguei meia-noite em Guayaquil. Nossa. Aí, antes de sair o voo, eu já tinha mandado uma mensagem pra esse cara. Falei, cara, eu não vou conseguir, vou chegar muito tarde. Tem algum local, um ponto de encontro? Eu não conhecia nada de Guayaquil. Tem um ponto de encontro lá na prova que a gente possa se encontrar? Ele falou, tem um obelisco lá, a gente se encontra no obelisco. Pode ser? Mandou a localização no Maps. Falei, perfeito. Hora tal, 1 hora antes da largada, se encontra lá. Aí fui pro hotel, cheguei 00:30 no hotel, dormi 3 horas. A largada era 5 da manhã, eu dormi 3 horas. Um cochilo. Foi um cochilo. Fui pra largada, encontrei com ele, levei uma camisa do Adidas Runners pra ele. Falei, cara, isso aqui é presente, você salvou minha vida. E ele tava lá. Ele tava lá. Com a sacolinha. Já pegou o número de peito, peguei, já colocando ali. Faltava menos de meia hora pra largada. Já troquei, já botei o número de peito, joguei a sacolinha em algum lugar lá e fui pra largada. E deu certo. Até hoje eu converso com ele, cara. Virou meu amigo. Meu amigo de Guayaquil. Caraca, que história, Davi, velho. Gente boníssima. E depois ele até veio correr no Rio aqui, conversei com ele e tal. Então, assim, puta, uma coisa que, assim, eu falei, a vaca já foi pro brejo, cara. Já foi. Essa viagem eu me dei mal. Muito bom. Bom, essa história merece aí um kit da Z2 aí, daí do seu lado. Você. Legal, obrigado. Boa, um gelzinho pra fazer uns treininhos aí. Porque tem treino, né? Gasta fazer. Gel, Lembrando, pessoal, aí que a gente tem o cupom Estema Z2, tem 10% de desconto em todo o site lá da Z2. Link está aqui embaixo na descrição e também tem o QR Code aqui na tela. Muito bem.
Pô, cara, foi um anjo esse cara em Guayaquil, porque imagina, você manda o documento, manda tudo, e fala, não, tá certo, tá bom, daqui a pouco começa a vir compra no cartão de crédito, começa a vir clonando tudo. Cara, e a prova lá deu certo? Deu certo, corri do jeito que deu, né? E aí o voo de volta deu certo. O voo de volta não atrasou, saí 5 da tarde de Guayaquil, conexão em Lima de novo, Lima pra São Paulo, cheguei 5 da manhã em Guarulhos. Como é que chama o cara que te ajudou lá? Davi. Pô, Davi, se você estiver vendo aí lá de Guayaquil. Já apresento o sistema aí para os equatorianos. Muito bem. E, bom, a gente também tem um quadro do sistema que a gente pede indicação de livro, de série, para você poder indicar para os ouvintes. Não, eu tenho um livro que eu me identifico muito, que é um livro que é relativamente conhecido aqui, que é o livro do Jim Karnazes, Os 50 Maratonas em 50 Dias em 50 Estados Americanos. Me identifiquei com esse livro, não sei porquê, né? Mas é que, assim, é um livro que ele narra, tem em português, inclusive, né? Ele narra não só a vivência das provas que ele fez, mas eu achei muito interessante, assim, que ele mostra a evolução do corpo, como o corpo foi reagindo, físico, mental, tratamento de cãibras, lesões, desconforto que ele foi tendo que tratar ali sem tempo de recuperação. E ele fechou a última maratona foi em Nova York, né? A tradicional maratona de Nova York, que ele fechou em 3 horas cravadas. Caramba. Depois de 50 maratonas. Que ele fala que o corpo dele foi ficando mais forte. A performance foi até melhorando depois de uma sequência absurda. E, né, pela lógica, você espera o contrário. Você vai caindo. E eu me identifico muito. Eu acho que o ano de 2022 agora, pra mim, foi meio parecido com essa história. Eu fiz 21 maratonas. Eu até fiz curiosidade, eu puxei a média de tempo, foram 3 horas e 9 de média entre as maratonas. 7 delas abaixo de 3 horas. 1/3 abaixo de 3 horas. Sendo que foram várias com morro. Sim. Então, assim, e eu fiz o melhor tempo na 17ª. Sabe? Foi o RP, que é o meu RP até hoje. Já no final. Então, assim, acho que a gente tem muito que conhecer do corpo humano ainda. Tem muita coisa que é desconhecido. E vai contra qualquer lógica, tudo que é pregado. Então, esse livro é um livro que eu gosto de recomendar. Essa é a sua dica aí. Muito bem. E eu tenho um filme que eu queria trazer aqui, é o documentário da Maratona de Boston. Não sei se vocês já viram, é o The Boston Documentary. Ele é narrado pelo Matt Damon. Não é o filme que conta o episódio da bomba. Não é o dia do atentado. Não, tem outros filmes, né, que contam esse episódio. Não é. É um filme que mostra a história da Maratona de Boston. Então é muito legal, vale muito a pena. Desde os primeiros anos, né, que corria meia dúzia, começou ali, mais de 120 anos. Mostra o crescimento, a decadência da Maratona de Boston. Não sei se vocês sabem, a Maratona de Boston foi a última das grandes que não dava prêmio em dinheiro, demorou para dar a premiação em dinheiro. Porque eles falavam que não, Maratona de Boston, os atletas vêm pelo nome por ser Boston. Até que o atleta de primeira linha começou a preferir Nova York e tal. Até que um certo ano ganhou um cara amador, com um tempo super alto, parando pra alongar, que teve cãibra. Nossa. E ganhou a Maratona de Boston. Aí eles falaram, se a gente não der premiação em dinheiro aqui, a gente vai acabar com a prova. Foi aí que eles começaram a dar premiação. Foi muito legal. Então aí interessante. Mostra os episódios da primeira mulher da Catherine Switzer em 67, né? Foi a primeira mulher a correr uma maratona, toda aquela história que ela se inscreveu com as iniciais para não falar que era o nome feminino e tal. Mostra em 1980 a Rose Ruiz, aquela que ganhou a prova, mas ela cortou caminho, pegou metrô, tem no livro do Sérgio Xavier, tem essa foi famosa, foi declarada campeã, mas ela não tinha um perfil de atleta de elite. Só tiraram o título dela 8 dias depois, que descobriram e tal. Então, assim, uma série de curiosidades. No filme conta o dia da bomba também, infelizmente, um episódio triste aí. Mas é muito legal, vale muito a pena. É narrado pelo Matt Damon. Pô, legal, boa indicação. Legal. Então fica as dicas aí do Jim Karnazes, 50 maratonas e o documentário de Boston. E esse quadro agora que é um oferecimento da 4 Investimentos, que é a nossa patrocinadora aqui, né, desse quadro e do podcast. Já patrocinou o documentário nosso também em Kona, que a gente sempre gosta de falar, porque ajudou a viabilizar, né? Afinal de contas, é caro produzir. Cara, custa. A 4 que tem mais de 4 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 acessórios, é um dos escritórios mais eficientes do Grupo XP aí. Premiadíssimo, então, se você quer fazer um
um investimento para você conseguir fazer tudo isso de maratona, né? Porque imagina que você tem que ter um planejamento financeiro ali, né? Fazer um fundinho ali para você poder pagar essas viagens todas. Tem um QR Code em algum lugar aqui dessa tela, você fala direto com uma das sócias, com a Ju, e tira todas as suas dúvidas, pode marcar um café com ela lá e falar que viu no Estema. Isso aí. Gostou, Fabião, do episódio de hoje? Cara, gostei. Eu sempre sinto no final que, deveria, assim... estender mais um pouquinho. E que tem muita coisa que eu queria saber ainda, mas isso é bom que abre margem para mais convites, né? No seu caso, com certeza, assim, se eu daria para chamar umas 5 vezes no ano. 100, aí depois a gente põe uns desafios no meio. Depois da 100, Chicago tem isso né? Às vezes dá para tomar um café lá, gravar alguma coisinha lá. Isso aí. lembrei um negócio de cupom da Centauro, da cara. Centauro, tem que falar pro pessoal, ó, todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro tem 10% de desconto com o cupom Estema. Então, tênisinho, galera da corrida, shorts, tal, camiseta, compra lá na Centauro com o cupom do Estema que você vai ser feliz. Leva 10% de desconto. Isso aí. Zé, obrigado por ter vindo, cara. Muito obrigado. Sensacional mesmo, as histórias aí. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Muito legal. Passou rápido o tempo. Passou rápido. Tem bastante história para contar. E histórias ainda não escritas, né? A gente volta. Boa. Eu vou escrever um livro, hein, cara? Dá pra escrever. Depois da 100, né? É um dos projetos aí. Tá pensando. Preciso priorizar os projetos, né? Não é fácil o tempo, não, mas vamos lá. Tem uns 50 maratonas de Encarnados e faz os 100 maratonas. Vamos ver, quem sabe. Isso aí. Bom, recados, Fabião? Temos recados, temos camisetas reserva, então temos várias estampas. A reserva, eu esqueci de falar nos últimos episódios, mas a reserva... Cara, toda hora liga lá, fala que vocês estão vendendo demais, tá acabando as tintas mesmo? aqui. Tá assim essa procura? Tá. Então tem mais de 30 modelos, cores diferentes, divide em 6 vezes, entrega no Brasil inteiro, você fica umas camisetas bonitas, né? Eu comprei mais. Você comprou mais? Comprei mais, pra poder renovar o estoque, né? Pra renovar, Então entra lá, a gente tem um link aqui, entrega no Brasil inteiro, tem pra criança, tem moletom, tem gola V, tem feminino. Ser um Stemer, desfilar pelas ruas do Brasil e do mundo como um Stemer. E lembrar também o pessoal que está assistindo aqueles recados de sempre, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, compartilhar com os amigos, deixe o comentário também. Se você quer os benefícios de se tornar um membro, torne-se um membro, assiste o episódio antes, participa dos sorteios e seguir a gente também lá no Spotify, classificar 5 estrelas e também nas outras redes sociais, no Instagram, @StemSport, Tica Awamura, Fábio Bessa, qual que é o seu, Edu? José Edu Garcia. Eu não sei, chama de Edu, chama de Zé, José Edu Garcia e até semana que vem. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Muito bom.